Bom dia! Um feliz sábado. Estamos ao vivo hoje, sabadão, para mais uma live incrível de autoconhecimento. O Instagram está avisando que nós estamos ao vivo e eu vou esperar a Tânia entrar para a gente poder começar a nossa live. E a Tânia já entrou. E o pessoal tá entrando também, o Instagram tá avisando. Bom dia, Tânia! O Instagram está avisando que estamos ao vivo. Então, bora entrar ao vivo. Tânia, te mandei um convitinho. Agora sim. Ê, bom dia! Bom Bom dia, dia! bom dia, pessoal. Bom dia! O pessoal tá entrando, Jefferson. Obrigada. Feliz sábado. E aí, Tânia, como é que você tá? Tudo bem, estou animada para hoje, Também. para essa conversa. Tem tanta coisa boa de autoconhecimento hoje, né? Sim, verdade. Uhum. Já É, estava aqui me preparando, já me regulando. exato. Eu tô muito feliz que o pessoal tá entrando, que a gente tá tendo um público muito interessado de saber sobre si mesmo, sobre autoconhecimento, porque é aí que começa a mudança da nossa vida, né? Exatamente, exatamente. Toda mudança ela começa com um despertar de uma consciência, né? Então, Exato. enquanto esse despertar não acontece, a gente continua fazendo igual, né? E tendo os mesmos resultados. Exatamente. Ô, Tânia, enquanto o pessoal tá entrando e o Instagram tá avisando a gente, vamos nos apresentar. Você quer começar com você? Sim, vamos lá. Vamos lá. Eu sou Tânia, eu sou terapeuta integrativa e instrutora de respiração. Já estou nessa jornada há 12 anos. Né? Comecei me trabalhando, né? Para o Uhum. meu próprio autoconhecimento. E daí eu fui ajudando outras pessoas e me tornei terapeuta. E me encantei por esse universo porque é, tem muita coisa para aprender ainda, né? A gente ainda está na jornada, está aprendendo e cada vez a gente cresce um pouquinho mais. E isso é Sim. muito gratificante. E hoje eu faço um trabalho voluntário no Instituto Pernas Voluntárias, aqui em Hortolândia, onde eu atendo mães atípicas. E esse é um trabalho que tem me transformado muito, porque entender esse universo das mães atípicas nos faz crescer como pessoa, né? Então, esse é um trabalho que eu estou fazendo desde o ano passado e está sendo muito bom, né? A gente tem alcançado aí muitas vidas, muitas famílias sendo transformadas, e isso é maravilhoso. E hoje o meu foco com essas mães é a regulação do sistema nervoso, Uhum. porque vivem em sobrecarga, né, em estresse constante, em alerta constante. Então, hoje a gente trabalha, eu atuo com elas para regular o sistema nervoso e trazer esse equilíbrio, essa tranquilidade para lidar com os desafios aí do dia a dia. E Tânia, como é incrível, né? Assim, incrível o seu trabalho de atender essas mulheres, porque eu tenho recebido algumas mamães também de crianças atípicas. E se eu achava que a minha carga era pesada, e de algumas amigas também, quando eu conheci as mamães atípicas, eu vi como que é puxado. Uhum, É muitas terapias que a gente tem que levar as crianças, muitos desafios no dia a dia. E eu sempre uhum, falo, né? A mulher é o pilar da casa, né? Então, para a gente uhum. cuidar disso tudo, a gente precisa estar bem regulada emocionalmente, mentalmente, para que a gente consiga ter um lar leve, feliz e calmo, né? Uhum, exatamente. E o nome do nosso projeto aqui é Cuidar de Quem Cuida. É exatamente assim, olhar para essas pessoas que cuidam de todo mundo.
né? Que Uhum. está sempre alerta ali, cuidando da preocupação com o filho, né? Com a casa, com a família. E elas também precisam de cuidados, né? Na Sim, verdade, todas nós, né? As mães, as mulheres, os pais também, que carregam aí. A gente fala muito da mulher, da sobrecarga da mulher, mas o homem também, ele carrega também esse peso, essa responsabilidade. sim. E é muito importante a gente ter esse olhar, né? E se cuidar, é cuidar de quem cuida. Né? Se cuidar para você ficar bem, ficar mais forte para conseguir cuidar do outro. Exato. E vou me apresentar rapidinho. Eu sou terapeuta do método da Aloise Rey e eu trabalho com mulheres, né? Muitas são mamães também, então a demanda hoje em dia para essa saúde mental e emocional tem sido cada vez maior. E eu fico tão feliz as mulheres estarem buscando ajuda, porque quanto mais a gente se cuida, mais a gente consegue cuidar do outro, né, Tânia? Uhum. Esse também é um lema que a gente leva muito. Eu levo nos atendimentos individuais e nos workshops, que é um programa que a gente tem aqui em Jacareí, que é voltado só para mulheres. Então a gente fala muito disso também, que a gente precisa se cuidar para cuidar do outro. Se a gente não tem um porquê, a gente precisa ter um para quem. Então Uhum. é importante a gente se cuidar nesse sentido. E Uhum. para o tema de hoje, né, Tânia, a gente preparou autocrítica e corpo em alerta. Como a autocrítica impacta o nosso corpo? Sim, esse é um tema bem interessante, né? Bem importante. E eu quero começar fazendo uma pergunta aqui. Uhum. O seu corpo, ele vive em estado de alerta? Você consegue perceber isso? Ou você consegue perceber que ele vive em estado de segurança, Uhum. né? No seu dia a dia, você se sente mais acelerada ou mais em estado de alerta? Ou você consegue relaxar, desacelerar e se sentir seguro? Então, é importante a gente refletir sobre isso, Sim. porque muitas vezes, muitas pessoas não percebem que estão no piloto automático, não percebem que está ali acelerada, que está num ritmo acelerado, que está em constante estado de alerta, né? Uhum. Eu mesma era uma dessas pessoas que eu não percebia, né? Eu estava fazendo, naquele ritmo acelerado, e eu Sim. não percebia que eu estava ali no modo sobrevivência, Exato. né? Então, assim, a gente acaba se acostumando com isso. A gente se Sim. acaba acostumando com a correria. Tanto é que, às vezes, a gente pergunta para as pessoas, e aí, como que você tá? Ah, na correria. Nossa, Tânia, eu falava muito isso. E depois que eu percebi que as palavras são poderosas, né? A gente Uhum, sempre prega isso, porque você também trabalha na metodologia da Louise. E aí eu comecei a ter consciência da minha fala, porque é igual você uhum, falou, a gente está no processo de evolução, todos estamos, né? E eu comecei a reparar que eu estava falando muito disso, tô na correria, tô na correria, tô na correria. Aí eu falei, eu parei agora de falar. uhum, E o pessoal, como é que você tá? Tá tudo bem, tá tudo ótimo? Ou então tô nessa dinâmica da vida boa, sabe? uhum, Dinâmica da vida sim, boa. Porque se tá uhum, tendo movimento, se a gente tá fazendo, se tá acontecendo, é porque a gente tá vivo. É porque as coisas uhum, estão acontecendo, né? E sim, tentar trazer pelo lado positivo, né? sim, Porque sim. é melhor estar uma vida dinâmica, com movimento, com muita coisa, do que a gente estar acamado, do que a gente está doente, do que a gente está com uma Uhum, condição de ansiedade fortíssima. Então eu sim, comecei a mudar o tipo de palavra que eu sim. uso. Isso E faz foi toda a diferença, né? e foi super interessante essas questões que você trouxe, porque o pessoal aqui do chat falou que está acelerado, que sente mesmo essa correria no dia a dia. Então, Uhum, o pessoal aqui comentou que realmente essa correria existe aqui para todo mundo. sim, sim. Então, é, né, e para mudar isso, né? O que que a gente faz? Porque, às Bom, vezes, quando você está nesse ritmo, né, acelerado, quando você e não percebe, o seu corpo ele vai gritar.
Uhum. né? E ele vai te dizer isso através de quê? Através de uma tensão, através de uma dor, ou até mesmo através de uma doença. Aí que você Uhum. para e fala assim, puxa, acho que eu preciso desacelerar. Acho que eu Exato. preciso tirar umas férias, né? Uhum. E isso é muito comum, essa é uma fala muito comum de mães, Sim. né? Porque tá ali naquela agitação, naquela correria toda, e esquece, né, de fazer uma pausa para respirar, para se cuidar. E aí, quando Sim. ela chega naquela estafa, naquele limite, ela fala, ufa, não, eu preciso parar. Então, assim, o corpo, ele já está tão sobrecarregado que ele está dando ele vai dando vários sinais ao longo do tempo, né? Sim. Vários pequenos sinais, né? Exato. É uma palpitação, é uma ansiedade, né? Às vezes é uma impulsividade, você reage ali, o filho pergunta alguma coisa, você já grita, já começa a Uhum. perder a paciência. Então, tudo isso são sinais. São Exato. sinais que o corpo tá nos mandando. Mas daí, às vezes, a gente não percebe e espera chegar naquele limite, onde explode, onde acontece ali um burnout, onde a pessoa já sai totalmente do equilíbrio, né? E perde o ritmo. Então, Uhum. o corpo, ele nos manda esses sinais através do quê? Do nosso sistema nervoso. Então, o nosso Uhum. sistema nervoso, ele percebe e o nosso cérebro é que vai criar as histórias para validar aquilo que a gente está sentindo. Né? Então, Exato. se você está sentindo, por exemplo, sentir um frio na barriga, uma ansiedade, aí primeiro o corpo sente. Aí Uhum. depois a sua mente, o seu cérebro vai lá e fala assim, vai interpretar aquilo e vai dar significados. E aí ele Uhum. começa a criar histórias, começa a criar Exato. várias histórias. E essas histórias, elas vêm carregadas de culpa, de crítica, de Medo, medo, sentimento. né, julgamento. Então, a gente Exato. precisa entender e escutar o que o corpo está dizendo. Uhum. Primeiro, avaliar. Sentiu aquele friozinho? Tá, vamos lá. Hoje mesmo, Elô, ó, eu acordei e aí, né, como tinha live, aí a gente fica mais animada, né? E eu Sim. acordei com borboletas no estômago. E eu, Aham. né, já parei, eu falei, e aí o que que eu fiz? Eu já coloquei a mão aqui no meu coração, eu fechei os meus olhos e fiquei sentindo aquela sensação. Uhum. E aí eu fiquei sentindo e eu falei assim para o meu corpo, não há perigo, Exato. está tudo bem, eu estou em Uhum. segurança, Uhum. não há perigo. E aí, na hora que eu fui falando isso, que eu entrei em contato com aquela sensação e que eu fui falando que estava tudo bem, quer dizer, o meu cérebro, ele não precisou criar histórias. Porque se Exato. eu deixasse, ele ia criar várias histórias, Uhum. né? Para validar aquilo que eu estava sentindo. E Exato. aí, como eu já logo me procurei me autorregular e dizer para o meu sistema que está tudo bem, então o meu corpo entende que está tudo bem. E aí Exato. passou aquela sensação, né? Então, assim, hoje eu faço isso porque hoje eu conheço o meu corpo, né? Hoje eu Uhum. já reconheço essas sensações, hoje eu já reconheço essas borboletas no estômago e eu sei que quando é um perigo real, que eu preciso realmente, né, correr, fugir, e quando é uma coisa que é só o meu sistema que percebeu Uhum. e está me alertando de algum perigo que não é real. Exato. Né? Então a gente precisa ficar atento a isso, a gente precisa parar, fazer pausas, perceber o nosso corpo, escutar, entender o que está acontecendo, para que a gente consiga aí se autorregular. Né? E é tão interessante, né, Tânia, só te complementando, porque assim, muitos dos nossos pensamentos são pensamentos que nós já temos, né? Então, assim, 90% dos pensamentos que nós temos hoje se refere a ontem, anteontem, ao mês passado. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter consciência
que esses padrões negativos e os positivos também são repetições que vêm acontecendo na nossa vida. Então, a gente tem que ter o autoconhecimento, saber, igual a Tânia falou, se centrar, parar, fazer uma respiração, acalmar, fazer uma afirmação. Eu acho essa junção da respiração e da afirmação maravilhosa, porque traz muito para o nosso presente, e o presente é o nosso ponto de poder, que a gente consegue criar o nosso futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente consegue criar o nosso futuro baseado nas nossas vivências hoje. Por isso que é tão importante, igual você falou, Tânia, conectar o nosso corpo, conectar a nossa mente. Os dois estão ligados, corpo e mente. E espírito, né? Então a gente tem que ter essa conexão realmente para cuidar da gente por inteira. Sim, tem que ter essa coerência, né? Né? Corpo, coração e mente. Né? Não adianta eu ficar só aqui tentando pensar positivo e sendo que o meu sistema está mandando uma outra mensagem, sendo que o meu coração está acelerado, a minha respiração está curta, acelerada, está agitada. Então, assim, o meu cérebro entende que eu estou correndo perigo. Exato. E aí haja afirmação, né, para conseguir cessar isso aqui. Então, primeiro eu preciso colocar o meu corpo em segurança. Né? E o que define esse estado de alerta ou segurança não é só o que acontece fora, sabe? No ambiente, nas relações, né? Nas situações. Porque às vezes a gente fala, eu estou ansiosa por causa, né, dessa situação, ou porque aqui a minha família não colabora, eu estou estressada porque a minha família não colabora comigo. Então, assim, nem sempre esse estado de alerta e segurança vem de fora, né? Mas vem também da forma como a gente se trata. Exato. Vem daqueles diálogos internos que a gente carrega uma vida inteira sem se dar conta. Né? Por exemplo, essas frases que a gente fala, tô na correria, nossa, a vida é uma luta, nossa, tá difícil, nossa, eu não dou conta, eu não consigo. Então, tudo isso são palavras, são afirmações que vai criando estados de alerta no nosso sistema. Que vai deixando a gente mais sobrecarregado, mais ansioso, mais tenso diante das dificuldades. Desculpa, Tânia. E essa autocrítica que a gente faz, muitas vezes invisível, que a gente não consegue ter consciência disso, porque está tão no piloto automático, às vezes a gente está tantos anos se julgando, se criticando, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não consigo tal coisa, eu não sou capaz, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa funcionária, eu não consegui terminar aquele relatório que eu precisava. Essa autocrítica interna, ela realmente desestabiliza o nosso corpo. E a polícia traz muito isso, porque assim, quando a nossa mente está não doente, mas desequilibrada, desregulada emocionalmente, mentalmente, o que acontece? É o que você falou, o nosso corpo sente. Aí vem uma dor nas costas, vem uma dor no estômago, vem uma dor de cabeça muito forte, o seu corpo pede ajuda e você acha que você precisa ir para os remédios. Muitas vezes, sim, é bom passar no médico, tem que passar no médico e ver, mas muitas das nossas dores são dores emocionais, que a gente sente e a gente não consegue resolver, vai guardando, acumulando, e o nosso corpo pede socorro. Por isso que é tão importante, gente, isso que a gente está falando aqui. Esteja atento ao seu corpo. Veja o que o seu corpo precisa. O nosso corpo é um instrumento que Deus nos deu para a gente ser feliz, para a gente conquistar as nossas coisas aqui na vida terrena. Então, ele é um veículo. Eu gosto de falar que o corpo é um veículo. E a gente precisa fazer manutenção desse veículo. Precisa ver como é que tá o combustível, se tá tudo certo, o carburador, o freio, a embreagem. Então, estar atenta. Se você não faz a manutenção no seu carro, faça a manutenção no seu corpo. Esteja atento. O que o seu corpo está precisando? Às vezes é um descanso, às vezes é uma atividade física. Às vezes a respiração que a Tânia falou, que, nossa, a gente ajuda muito. Então, esses padrões mentais que a gente comentou antes, né? Da culpa, do medo, a autocrítica, o ressentimento, a Louise Hay traz como que são sentimentos que detonam a nossa vida negativamente. A gente precisa se livrar desses padrões mentais. Sim.
Exatamente, Elô. E é tão incrível, sabe? Eu tenho escutado vários relatos, assim, nos meus atendimentos, a pessoa chega e você percebe pela postura, né? Pela forma como a pessoa entra na sala. Sim, E aí, a primeira coisa que eu faço é, vamos respirar um pouco, né? Primeiro vamos respirar. E eu uhum, faço 5 minutinhos de respiração guiada com essa pessoa. E aí depois ela fala assim, nossa, mas tirou um peso dos meus ombros, uhum, né? Outro dia uma senhorinha falou assim para mim, nossa, eu estava sentindo uma dor no peito, que eu estava com medo. E passou essa dor, uhum, né? Então, assim, o sistema dela, com 5 minutinhos, já sim, começou a se regular, já começou a se acalmar, e aquela sensação no corpo já foi cessando, foi cessando. já foi diminuindo, né? Uhum, Então, assim, é muito importante a gente estar, né, conectado realmente com o nosso corpo, entendendo exato. aí o que o corpo está dizendo, né? Uhum, E o nosso corpo, ele não diferencia as ameaças externas de interna, né? uhum, Ele não diferencia se tem um leão correndo atrás de você ou se é só uma imaginação, é, né? E aí, por não ter essa diferença, você acaba acreditando que sim, tudo que você está sentindo realmente, né, é verdade. real. Quer dizer, é real o que você está sentindo, né? Sim, Isso, né, seu corpo está sentindo, mas realmente você está correndo perigo, é. né? Tem um leão correndo atrás de você agora e você precisa lutar, correr, fugir. Hum, Então a gente precisa ficar atento a isso, a gente precisa investigar, a gente precisa investigar os nossos pensamentos. A gente certeza. precisa investigar as histórias que a nossa mente está criando, né? Uhum, Porque daí, senão você começa a entrar naquele processo de novo. Autocrítica, aí começa a se punir, aí começa a se invalidar, né? Aí o corpo entende que não está seguro, e aí começa a vir aqueles julgamentos, ai, né, eu não dou conta, ah, eu não sim. sirvo para isso, né? E começa a gerar várias consequências, né? Até a paralisia, muita gente tem vontade de fazer muita coisa, de ir para a vida, de fazer acontecer, e não vai porque tem medo, né? Aquelas vozinhas que fica ali na cabeça, que fica ali te Uhum, paralisando, que fica, ah, não, você não é boa nisso, né? Você não pode fazer isso, aí tem gente muito melhor que você, e aí você acaba deixando de fazer, deixando de contribuir com o mundo com o que você tem, né? Com o que você pode fazer. E e isso é, já aconteceu muito comigo, sabe? Muito comigo. Nossa, no passado, é, eu tinha muita vergonha, muito medo. E tudo isso eu fui entendendo que era o quê? Era, né, as histórias que minha mente criava, e aí o sim. meu corpo entrava em desequilíbrio, porque eu ficava Aham, naquela reação, luta e fuga constante, e aí eu me sentia paralisada, eu não conseguia avançar. Mas na medida que eu fui me conhecendo, fui me regulando, cuidando do meu sistema nervoso, hoje eu já consigo, né, me expor, já consigo fazer uma live, né? Então hoje é muito mais tranquilo, hoje eu me sinto muito mais em segurança para fazer isso, né? uhum. Porque o meu corpo está em coerência, mente e coração. E eu acho assim muito interessante, sabe, Tânia, que quando eu entrei também nesse processo de autoconhecimento, como a gente tem a cura dentro da gente, né? A gente só precisa se regular, porque tudo na Sim. vida é uma questão de equilíbrio. Tudo que Uhum. é exagero e tudo que é em falta não tá bom. Agora, quando a gente equilibra tudo, tudo, em tudo, no trabalho, nas nossas relações, né? A nossa vida fica mais leve, mais feliz. E Uhum. esse sistema que a gente fica desregulado, de luta e fuga, você não sabe se foge ou se você luta, ele realmente deixa todo a sua célula, o seu sistema nervoso, tudo fica desconectado dentro de você. Sim. Uhum. Importante realmente a gente regular, né, cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde emocional, para a gente ter uma vida mais leve. Porque imagina a gente Uhum. viver como se fosse uma panela de pressão o tempo todo. Gente, Uhum. é muito sofrimento. E a vida não Sim. precisa ser assim. A gente pode cuidar da gente com técnicas simples que Uhum. ajudam a gente a ter uma vida
Eu sempre falo uma vida mais leve, mais feliz. Então a gente tem que procurar formas, ferramentas, práticas. A respiração, a afirmação podem te ajudar nesse processo. Uhum. Sim. E uma coisa que a Louise fala muito também, te complementando, Tânia, é assim, as emoções, todas elas, são para ser sentidas. Então a gente precisa sentir, né? A gente não vai ignorar o medo, a gente não vai ignorar a tristeza, a gente não vai ignorar a culpa, não. A gente precisa sentir, a gente precisa falar muitas vezes sobre isso e depois liberar, né? E aí, quando a gente libera essas energias negativas, esses sentimentos negativos, a gente está pronta para ter a vida que a gente merece. A gente está pronta para evoluir, a gente está no processo. Porque todo mundo vai sofrer uma desilusão amorosa, todo mundo vai sofrer em algum momento por alguma culpa de coisa que você falou ou do que você não falou. O medo, todo mundo passa por um momento de medo também. Dá um friozinho na barriga. Mas aí é o que a Tânia falou, se questionar. A gente tem que ser, muitas vezes, um advogado, um juiz com a gente mesmo, né? Isso é real? Isso pode acontecer? É minha cabeça que está criando? Quem que está me julgando? Então, se questionar é uma maneira maravilhosa para a gente se conhecer. Porque muitas vezes os nossos padrões de medo, culpa, né, que foram instalados lá na infância e adolescência, eles trazem isso para o nosso presente, né, para a nossa vida adulta e acaba atrapalhando as nossas decisões hoje. Por isso que é tão importante se conhecer, ver o lugar que te faz bem, sentir essas emoções, liberar essas emoções. Porque quando a gente libera essas emoções, a gente libera tanta coisa, libera ansiedade, depressão, peso em excesso, enfim, uma vida mais leve, né? A falta de paciência, muitas vezes, que a gente tem, que a gente vem carregando. Então, é importante buscar essa ajuda, esse autoconhecimento. Sim. E um corpo em modo sobrevivência, ele não gera acolhimento. Ele gera mais sobrecarga, ele gera mais cobrança, ele gera mais autocrítica. Sim. Né? Por isso que muitas vezes, e eu já passei por isso várias vezes, de perder a paciência com o filho, né? De perder a paciência com o marido. Por quê? Porque você está tão acelerada, porque quando a gente fala assim que nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Né? O nosso sistema nervoso simpático é aquele da ação, que nos coloca em movimento. Né? Então, ele acelera, ele é como se fosse o acelerador do nosso sistema, e o parasimpático é o freio, é o que nos coloca em relaxamento, em calma, em tranquilidade. E quando a gente fica no sistema simpático, quando ele fica ativado o tempo todo, a gente fica com esse sistema cronicamente ativo. E aí a gente entra nesse modo sobrevivência, no modo luta e fuga. E aí a gente passa a ficar mais o quê? Mais reativo. Sim. Mais, né, mais agressivo nas palavras. A gente fica mais agitado, impulsivo. Então, assim, um corpo nesse estado, ele não gera acolhimento. O que ele vai fazer? Ele vai trazer mais cobrança. Né? E porque depois que você reage, vem o quê? Vem a culpa. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter me comportado desse jeito. Mas já fez. Exato. Né? E aí você não se regula e esse ciclo continua se repetindo. E isso só vai cessar quando você parar, regular o seu sistema e começar a trazer esse acolhimento, igual eu fiz hoje de manhã. Se eu não tivesse parado, escutado o meu corpo, escutado aquela sensação, eu ia continuar me punindo. Eu ia continuar me maltratando. Não, mas você tem que ir, você tem que fazer, tem que dar certo, e tem que ser perfeito. E eu ia entrar nesse padrão de cobrança, de autocrítica que eu já conheço. Exato. Né? Então, por isso que é importante a gente fazer as pequenas pausas para respirar, para nos regular. E
Eu preparei, Lô, uma prática bem rapidinha Tá. para a gente fazer. Quando for o momento, você me fala e a gente faz essa prática para a gente começar a sentir o corpo e respirar um pouquinho. Uhum. Acho que se alguém tiver alguma dúvida que está assistindo, quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. E aí a gente pode fazer já na sequência, Tânia. O que você acha? Sim. Né? A gente já falou, né, sobre a autocrítica, que ela é realmente negativa, né? A autocrítica negativa, ela só traz resultados negativos para a nossa vida, né? A gente não consegue evoluir, é igual você acabou de falar, vira aquele looping. E é tão legal que os Abrams, né, os Abraham Hicks, eles falam muito isso. A gente tem 60 segundos, se você permanecer 60 segundos num pensamento, ele vai trazer mais daquele pensamento. Então imagina, se a gente pensa uma coisa negativa sobre si mesmo, por 60 segundos já vai trazer outra. Vira aquele famoso looping da negatividade. E esse looping da negatividade vai te levar para a lama. E você vai ficar se debatendo e não vai conseguir sair. Então, realmente, às vezes precisa acontecer alguma coisa muito forte para você parar e refletir, que muitas vezes acontece, a gente já viu aí na mídia de pessoas famosas, que às vezes está num ciclo tão assim maluco de sentimentos e coisas internas não resolvidas, que aparece a doença, que é um câncer, uma dor de estômago. Então, precisa muitas vezes acontecer um tipo disso, de doença, para você parar e centralizar. Eu já vi vários relatos de pessoas conhecidas e não conhecidas, pessoas próximas, pessoas que eu atendo, que falam: precisou acontecer tal coisa para eu mudar o meu modo de pensar. Sim. Então, assim, o autoconhecimento, gente, ele é libertador. Ele te livra de várias crenças, de várias coisas negativas que você carrega. Você precisa decidir se isso vai acontecer através de uma dor, de uma doença, enfim, de alguma coisa negativa, ou se você decide, a partir de agora, começar a se conhecer, começar a se olhar de uma forma diferente. E aí mudando por amor. Porque muitas vezes a gente tem esses dois caminhos, né? A maioria acontece negativamente, né? A gente passa por uma situação, por um problema, e a gente vê que não dá mais para continuar daquele jeito. E como vai resolver? Se conhecendo. E eu acho assim, eu gosto muito das palavras bíblicas, porque elas trazem muita reflexão para os nossos dias atuais, e a gente tem que estar alinhado com essa linha espiritual, né? A solução está dentro da gente, sempre foi. Então, volta ali para sua respiração, volta para a sua positividade. Muita gente fala: fazer afirmação não funciona, precisa ter ação. Beleza, precisa ter ação. Sempre vai precisar ter uma ação. Mas você ter um pensamento positivo já é uma ação para você mudar o seu dia. E quanto mais cedo você aprender que os seus pensamentos moldam a sua realidade, mais rápido você vai conseguir sair da vida que você está. Né? De uma situação negativa que você tá, de um sentimento negativo que você tá. As coisas negativas vão acontecer? Vão acontecer. Sempre vai ter uma conversa atravessada, sempre vai ter um olhar atravessado. E aí eu te pergunto, o que fazer com isso? Você vai carregar isso no seu corpinho, que vai te provocar alguma coisa, ou você vai fazer alguma coisa para mudar? É até pesado, né? Mas olha, o nosso corpo não é depósito de lixo. Lixo pensando na negatividade. Não é. Quanto mais você deposita negatividade, mais você está depositando lixo em você. Então não pode fazer isso. Tira esse lixo, joga esse lixo para fora, não é seu, devolve para quem é. Não carrega coisa. Eu já carreguei, a Tânia já carregou. A gente, às vezes, igual a gente fala aqui, a gente está no processo de evolução. Todas estamos em diferentes situações da vida. E esse trabalho é constante. Né? É constante. E os relacionamentos que a gente tem são feitos para nós evoluirmos. Então, com os seus filhos, com o seu cônjuge, com o pessoal do seu trabalho. Né? E aí vai chegar um momento, se você convive com essa pessoa, se essa pessoa sai da sua vida, o que você quer levar para sua vida? E é legal que o autoconhecimento te traz isso. Você sair do ciclo que não te pertence mais, abrir oportunidade para outros ciclos, viver outros ciclos, evoluir para outros ciclos. Sim.
E o autoconhecimento nos ajuda a mudar a forma de olhar para os desafios. Porque é isso, né? Porque os desafios continuam acontecendo aí e faz parte, né? Faz parte da nossa jornada, faz parte do nosso crescimento, do nosso aprimoramento. Exato. E é necessário, né? Para a gente crescer como pessoa. E aí o que muda é a forma como eu lido com esse desafio. Uhum. Se eu, com o meu sistema nervoso desregulado, acelerado, no modo automático, reagia com impulsividade, com agressividade, hoje eu já consigo olhar para aquele mesmo desafio e, em vez de reagir, eu respondo. Exato. Né? Primeiro eu respiro e daí eu olho e falo, né? Vamos ver como que resolve isso. Né? Exato. Tem solução? Então vamos, qual que é o caminho? Né? Em vez de partir já para o desespero, para aquele lugar de que, ai, nossa, parece que não tem uma saída. Sempre tem. Mas tudo depende da forma como a gente olha, como a gente percebe aquela situação, aquele fato que está acontecendo. Sabe, Tânia, esse ano eu coloquei uma regra aqui em casa, né? Porque como a gente já está nesse processo de desenvolvimento, a gente tem uma visão diferente com nossos filhos. A gente quer ensinar para eles para que muitas coisas sejam mais leves do que foram para a gente, né? Então, esse ano eu coloquei a regrinha assim de casa. Tudo que acontecer na nossa casa, a gente vai ver pelo copo meio cheio. Então, a gente vai olhar pela positividade. Então, por exemplo, ontem, olha só, você contou do seu episódio de hoje. Ontem aconteceu uma situação desagradável lá no futebol dos meninos, sabe? E aí, a gente voltou para casa, tá? A gente tomou banho, depois eu sentei com eles e eu falei, o que a gente vai aprender com essa situação? E aí, elencamos tudo o que a gente aprendeu, sabe? Às vezes a gente não deve discutir com pessoas que não têm o mesmo nível de consciência que você. Às vezes a gente tem que deixar de querer discutir, porque se você for discutir com alguém que não tem o mesmo nível que você, não vai dar em nada. Então tem horas que você tem que saber abandonar o barco. Tem horas que você tem que saber falar e hora que você não vai falar. E aí a gente foi falando tudo, sabe? E eu acho que trazer essa consciência para o nosso dia a dia faz diferença, porque a gente começa a ver realmente as coisas pro lado bom. O que aconteceu de bom? O que a gente aprendeu? O que a gente vai levar para nossa vida? E é o que você falou, Tânia. É pensar positivo. Bora para nossa prática, então? Então, vamos lá. Vamos. Eu vou colocar uma musiquinha aqui. Tá. Ó, só me fala se tá ouvindo. Tô ouvindo. Tá. Enquanto eu falo e a música tá dando interferência? Fala mais um pouquinho. Ó, eu vou falar e deixar a música tocando. Não tá dando não. Agora tá não. Normal? Tá normal. Então vamos lá. Eu quero te convidar agora, se você quiser e se sentir seguro e à vontade, pode fechar os seus olhos. E eu quero que você apenas seja um observador agora. Não precisa mudar nada. Apenas observe a sua respiração. Como ela está agora nesse momento? Não precisa mudar nada, só observe. É uma respiração curta e rápida. Ou uma respiração longa e lenta. Quando você inspira, o ar preenche apenas o seu peito ou todo o seu abdômen. Apenas observe. Não precisa dar significado, nem tentar mudar nada. Perceba o seu corpo. Tânia, deixa eu trabalhar. Acho que a música tá muito alta, eu não tô conseguindo ouvir tua voz. Tá.
Melhorou? Melhorou. Então, apenas observe agora o seu corpo. Perceba as sensações. Existe alguma tensão? Apenas observe. Você percebe a temperatura? Calor ou frio? Como é estar nesse corpo? Apenas observe as sensações, sem julgamento. E agora eu quero te convidar para fazer uma inspiração pelo nariz, bem devagar. E você vai soltar o ar também pelo nariz, bem lentamente. Inspira pelo nariz e solta o ar bem devagar, num ritmo suave, sem pressa. Se você desejar, pode colocar a mão no seu coração. Coloque a outra no seu abdômen. E vai sentindo a respiração. Uma respiração leve, fluida. Inspirando devagar pelo nariz, sem pressa. E solta bem lentamente também pelo nariz. Deixando o ar entrar e sair num ritmo suave. E vai sentindo e percebendo o seu corpo. Deixa a respiração seguir o fluxo natural. O seu corpo sabe respirar. Não precisa fazer força, não precisa puxar mais ar. Apenas permita a inspiração acontecer. De forma tranquila e relaxada. A respiração é o caminho mais rápido para trazer segurança para o seu corpo. Ela te traz de volta para casa em segurança. E você pode começar a afirmar: eu estou em segurança. Tudo está bem no meu mundo. Eu estou presente no meu corpo. E eu agradeço o meu corpo. Eu agradeço a vida que flui através de mim, através da minha respiração. Eu estou em segurança. Tudo está bem no meu mundo. A respiração me traz de volta para casa em segurança.
E vai percebendo as sensações. Vai sentindo essa conexão com o corpo, a presença. E lentamente você pode abrir seus olhos. E voltar pro aqui e agora. Nossa, que delícia! Não queria voltar, não. Nossa, que sensação boa de bem-estar. É incrível, né? Uhum. Sim, 5 minutinhos. Como a gente se sente bem, é isso. Uhum. São práticas simples que a gente pode aplicar diariamente, que faz diferença no nosso sistema nervoso, nas nossas emoções, né? Com certeza. Uma prática, tem um estudo científico que fala sobre isso, que uma prática de respiração, uma prática de 5 minutos, ela tem um efeito no seu corpo por 4 horas. Nossa! Agora imagina se você fizer de 4 em 4 horas, você fazer uma pausa para respirar. Exato. Como é que você vai chegar no final do dia? Como é que Bem. seu sistema nervoso vai estar no final do dia? Bem. Né? Então, assim, eu sempre recomendo, sabe, para as pessoas que eu atendo, para os meus clientes, coloca o despertador para você se lembrar, porque como a gente não está habituado a fazer, a gente precisa dos lembretes. Exato. Né? Coloca post-it, escreva, coloca no espelho do banheiro, na geladeira, na frente da pia, quando está lavando a louça. Coloque em pontos na tela do computador, escreva, faça uma pausa e respire 3 vezes. Nossa. Isso é um lembrete para você se lembrar de fazer essas pausas no decorrer do dia. E não deixar só para fazer quando você está naquela estafa. Porque isso é muito comum. Você vai igual um trator. Exato. De repente você fala... Né? Dá aquela suspirada. Então, você não precisa esperar acontecer aquela estafa para você fazer essa pausa. Né? Vamos fazer conscientemente. A gente fala que a gente assume o controle da nossa respiração. Quando a gente assume, o controle é isso. É você se lembrar de forma consciente de que eu preciso fazer uma pausa, eu preciso respirar, né? Sentir, perceber aqui como que está o meu corpo e me regular. E eu faço isso várias vezes ao dia. Nossa, que qualidade de vida. Hoje eu fui fazer uma caminhadinha cedo e eu tava pensando justamente nisso, sabe, Tânia? Como que as pessoas... como ajudar as pessoas a abrir a mente pra gente prevenir a nossa saúde mental. E é justamente isso. A afirmação e a respiração, elas ajudam a gente a prevenir. É uma prevenção contra o estresse, ansiedade, depressão, burnout. Porque se a gente não cuida, há um prazo, médio, longo prazo, ou a curto prazo, dependendo da qualidade de vida que você tem hoje, você vai ficar entupido de remédio, vai ser afastado do trabalho. E quem mais sofre com isso, as pessoas que você ama, porque a gente desconta neles, né? Então, assim, prevenir, faça essas práticas, né? A gente tá tendo esse canal gratuito aqui, a Tânia trouxe lindamente pra gente praticar, então faça. Coloca aí o despertador, faça essas respirações, né? Até anotei aqui. Faça uma pausa e respire 3 vezes. Se trabalha com computador, coloca lá no computador para lembrar. Se trabalha, enfim, alguma coisa que é mais agitada, põe o celular para vibrar, para tocar. Vai fazer diferença no dia a dia. Vamos cuidar da nossa saúde mental. É isso aí. Tânia, você quer complementar? Tânia, já que a gente está finalizando, aproveitando assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui na caixinha, a gente vai responder. Enquanto isso, Tânia, fala um pouquinho dos seus projetos, dos seus atendimentos, como que o pessoal te acha no Instagram. Legal. Eu abri uma mentoria agora, a gente já vai para o 3º grupo, que é 30 dias de mentoria para a gente se autorregular, cuidar do sistema nervoso. Então, são 4 encontros online, e mais um grupo de acompanhamento, e ali é onde eu envio as práticas de respiração guiada. Então, eu gravo uma prática
né, com a respiração guiada, com orientações. E aí eu envio lá no grupo para as pessoas praticarem. Então tá sendo muito bom. Então são 4 Maravilha. encontros online, né? Vai começar dia 5 de maio, né? Numa segunda-feira, às 19 horas. E aí é um encontro por semana. E aí durante a semana tem um grupo que eu mando, toda semana eu mando a prática de respiração e vou acompanhando ali. Nossa. Né, cada uma que tiver ali no grupo. Então tem sido muito bom esse grupo, 30 dias, e é claro que em 30 dias não dá para gerar né, aquela grande transformação, mas já dá para despertar, né, para você começar a fazer, é uma sementinha, né, que a gente planta. E aí você vai regar, você vai cultivar até que ela floresça. Né? Então eu tenho essa mentoria. Faço a mentoria individual também, para quem quiser fazer o treinamento. Eu faço. Sempre tem a respiração, né? Então, o meu foco é a respiração. Eu ajudo a pessoa a entender, faço o teste para a pessoa entender como que ela está respirando, qual que é o nível de estresse e de ansiedade. E aí eu preparo as práticas de acordo com a necessidade da pessoa. Porque eu não posso passar uma prática de respiração para uma pessoa que está num nível de ansiedade extremo, né? É a mesma que eu passo para uma pessoa que não é o caso dela. Ela só precisa de ter mais foco, mais concentração. Então, são né, tratamentos diferenciados, né, personalizados, de acordo com a necessidade de cada um. E aí tem as mentorias individuais e em grupo também. Então, o meu Instagram é Tânia_Terapias Integrativas. E se você quiser falar comigo, pode me chamar, que eu estou aqui à disposição. Ai, maravilha, Tânia. Então fica aí, gente, convite para vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho da Tânia. E se alguém também sente que precisa fazer um atendimento individual comigo, do método da Aloísa, também estou à disposição. Os atendimentos são online, então é fácil de fazer, porque você faz um conforto da onde você está, da sua casa, do seu trabalho. Se está em viagem também, dá para fazer. Eu atendo mulheres que querem transformar a sua vida e a da sua família, então a gente faz todo um trabalho para que você seja cuidada, seja amada, que você resgate o poder da sua vida, que não vive nesse piloto automático, que queira realmente construir o seu futuro de uma maneira leve e feliz, e cuidar bem de quem você ama. Então, os atendimentos são online, né, com uma praticidade maravilhosa. E também estamos com o workshop marcado. A gente vai acontecer dia 16 de maio, um workshop para mulheres. Na verdade, esse é para as mamães, sabe, Tânia? Especial para o Dia das Mães. Maio é Dia das Mães, né? Mês das Mães. Então, a gente está com um projeto para maio. 16 de maio é um sábado presencial aqui em Jacareí. A gente vai falar sobre maternidade real. Mais leveza e menos culpa, que é o ambiente das nossas mamães, né? A gente passa por isso, né, Tânia? E a gente vai levar todo o nosso conhecimento para esse grupo. Esse mês a gente vai fazer um diferencial, a gente vai ter um coffee break depois, com 3 horinhas. Então, quem quiser, entre em contato. A gente tem algumas vagas ainda e vai ser muito bom ter vocês com a gente e expandir a consciência, expandir os nossos horizontes. Tânia, muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempo, de trazer o seu conhecimento. Realmente foi muito bom o nosso bate-papo e a prática que você trouxe foi incrível. Tenho certeza que as pessoas que estavam aqui, que praticaram, vai ter um dia realmente mais leve. E colocar aí o despertador para meio de 1 hora fazer novamente para terminar o sabadão bem. Isso aí, isso aí. Eu que agradeço, Elô, pelo convite. E eu quero te dar um presente para esse workshop das mães. Eu vou te dar uma prática guiada, vou te mandar para você colocar lá no dia do workshop para essas mães. Nossa, Tânia! Obrigada! Ai, que incrível! Amei, amei. Vai fazer super sucesso lá com as mães. E assim, além de sucesso no sentido assim, de bem-estar, né? Porque foi incrível o que eu vi aqui. Com certeza. Então, realmente vai transformar a vida dessas mamães. Muito, muito obrigada. O pessoal acabou entrando agora. A gente vai deixar a live gravada.
Quer complementar mais alguma coisa, Tânia? Não, era só, acho que falamos, né, o necessário por hoje e agradeço muito por essa oportunidade, por estar aqui com você. Gosto muito de fazer live com você e estou aqui pronta para as próximas. Combinado, vamos marcar. Um beijo, Tânia, um beijo, pessoal. Muito obrigada. E a gente vai trazer toda semana uma live aqui para trazer autoconhecimento nas diferentes áreas. Um beijo. Feliz Um sábado. beijo. Até. Tchau. Tchau.